Olá, hoje são 27 de dezembro e vamos falar nesse vídeo sobre juiz de garantias, Constituição para quê? É sobre a proposta aquela do comunista Marcelo Freixo, do PSOL, que foi aceita pelo presidente Bolsonaro para mudar o pacote anticrime e criar a jabuticaba aí chamada de juiz de garantias. Isso implicará na existência de dois juízes diferentes para cada processo. E foi um gol de placa da esquerda para facilitar a vida da bandidagem. Até então, o pacote anticrime ele era visto como uma coisa muito boa e de interesse público. Mas agora, com mais essa jabuticaba, é um interesse da bandidagem. Então, só para nós entendermos, vamos fazer uma pequena digressão. A criação de mais uma instância da justiça brasileira, esse juiz de garantias, é uma tremenda irresponsabilidade de um partido de esquerda propor uma medida desse tamanho. Só mesmo um político como o Freixo seria capaz de desconhecer completamente a realidade do Brasil, que é um país de tamanho continental, um país com sérias dificuldades, desigualdades, desemprego. O povo humilde vai entender a criação de um monstro desse. Para que vai servir isso? O que vai trazer de benefício para a população? Nós temos 26 estados no Brasil e um território, um Distrito Federal, que ao todo complementa 27 unidades federativas. Então são milhares de comarcas espalhadas por todo esse grande continente do Brasil aí. Só na Justiça Estadual de primeiro grau são 5.573 comarcas na Justiça Estadual. Estou falando só da Justiça Estadual, Justiça Comum. Não estou falando na Justiça Militar, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho e outras. Então, de onde sairão os recursos para dobrar o número de juízes para a criação de mais esse juiz de garantias? Quais os benefícios que isso trará para o povo brasileiro, para o contribuinte, para você, para mim? O impacto orçamentário é uma coisa gigantesca. É um país quebrado, um país em dificuldades que está saindo do buraco como o nosso, mais um aumento da despesa pública, daria para construir 4 milhões de casas populares, daria para construir, acho que 500 mil de escolas de ensino fundamental. E só em São Paulo, para a gente ter uma ideia, são 319 comarcas, algumas delas, a maioria delas abrangendo grande número de outros municípios na sua volta. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, são 164 comarcas do interior do estado, só da Justiça Estadual, não estou falando nas outras justiças federal, a Justiça Militar e outras. Então, isso aí, se criar isso, aumentará mais uns 50% as despesas, com mais juízes, mais diárias, mais ajuda de custos, viagens, toda a infraestrutura que um cartório, que um foro exige, com prédios, viaturas, telefones, computadores, funcionários, todo aquele aparato necessário para fazer uma justiça funcionar. E quem é que vai pagar isso? De onde virá esse dinheiro? Da onde que vão tirar orçamento para isso? Vão aumentar impostos? Ou vão tirar da saúde, da educação e da segurança pública, como costumam fazer? Isso é que nós temos que botar na cabeça. Não basta criar uma jabuticaba, tem que saber se isso aí, qual é o benefício que vai trazer para a população. Eu gostaria que criasse um juizado para proteger as vítimas. Aí eu vou aplaudir. Um juizado, um juiz para proteger a testemunha. Aí eu vou aplaudir. Então, esse juiz de garantias, proposta pelo deputado Freixo, foi criado para diminuir o poder dos promotores, dos juízes, dos delegados, investigadores, enfim, que fazem a investigação. Mas quem saiu perdendo não foi o presidente, foi a sociedade. Fomos todos nós que perdemos. O presidente foi mais acuado ainda pelo Congresso. Bom, um soco no estômago, um soco moral de quem defende as atuações da Lava Jato, por exemplo, essa criação. Bolsonaro vetou muitos artigos da lei, que a lei é imensa, é enorme, mas faltou coragem para votar o principal, que era esse juizado aí. Só que é uma lei que é inexequível, Ela, além de conflitar com a Constituição, não tem artigos ali que é impossível, ou estão mal redigidos, não sei. Então, resta saber o que os garantistas lá do STF farão para que
apesar de ser inexequível ou inconstitucional, mas o problema é que a Associação dos Magistrados está indignada e vai entrar certamente com ação direta de inconstitucionalidade contra isso, alegando, entre outras coisas, a interferência entre os poderes. Bom, mesmo que seja puro corporativismo lá da Associação dos Juízes, esse jabuti tem que ser barrado, ou então nós estamos perdidos. Estamos em um jogo de xadrez que a gente não entende muito bem. O presidente Bolsonaro, embora não tenha votado, a gente sabe que ele entende isso, porque ele está sendo claramente chantageado pelo Congresso e ele está vendo isso. Talvez ele esteja usando uma estratégia que a gente não sabe, não conhece, e por isso ele não vetou essa jabuticaba, e sem dosar as consequências que isso aí acarretou, né? E ele deve saber muito que os seus apoiadores, né, como nós, não o apoiamos incondicionalmente. Tem horas que a gente começa a se questionar. E por isso ele precisa reverter esse jogo imediatamente. Porque isso aí é o fim da picada. Isso aí já é abuso. Então o pior será quando chegar a hora de vetar alguma coisa do fundão eleitoral. Se vetar, reverte o jogo com a opinião pública e volta lá para o Congresso. E aí eles derrubam o veto. Se não vetar, ele vira aliado do Congresso corrupto que será derrotado pela opinião pública, certamente. Então a situação do presidente é muito complicada. Se ele correr, o bicho pega. Se ele ficar, o bicho também pega. Mas nós, apoiadores, precisamos ajudar o presidente. O Congresso não pode governar o Brasil sozinho, como está acontecendo. O presidente foi eleito para isso. E esse juiz de garantias, além de ser uma jabuticaba, como eu já disse, ele é inconstitucional, ele é ilegal. Eu estive lendo, é um horror aquilo ali. Foi criado por bandidos que estão infiltrados lá naquele Congresso para servir de garantismo ao crime político organizado. E nós estamos de olho. Nós queremos um juiz que defenda as vítimas também, que defenda a sociedade, que defenda o cidadão. Porque para defender bandido já tem os direitos humanos, já tem a esquerda, já tem um monte de gente. E quem é que defende a nós? Quem é que defende aquela pessoa que perdeu a vida por um celular? Quem é que defende as comunidades que estão sendo reféns do tráfico? Então o ministro Sérgio Moro, ele disse várias vezes que queria o veto do juiz de garantias, aquele do pacote anticrime. Mas o presidente manteve a emenda do deputado Freixo do PSOL, que afasta o julgamento do processo os juízes que analisam os pedidos e os atos referentes à investigação criminal. Como o caso do juiz Marcelo Bretas, como o caso do ministro Fachin, que é o encarregado da Lava Jato lá no STF, e bem como naquele caso do Queiroz e do Flávio. Aí afasta alguns juízes e entra um outro juiz mais garantista. Então o presidente, acho que pisou na bola, pois nos palanques ele sempre vivia dizendo que bandido bom era bandido morto, que bandido tinha que ser preso. E agora ele proporcionou que 2 juízes diferentes examinem cada processo ou atuem nos processos. Isso daria 2 vezes mais chance para que os bandidos fiquem impunes. Ele passa lá na audiência de custódia e daí tem mais 2 juízes para defendê-lo. E eu não sei qual seria a estratégia do presidente. Tomara que seja uma estratégia muito boa, porque bobo ele não é. Então a situação do ministro Sérgio Moro é muito desconfortável. A gente vê que ele está bastante preocupado. Afinal, essa atitude do governo aí, do presidente, em não vetar esse juiz de garantias, dá a impressão que ele priorizou a condição dele de pai e esqueceu aquela prioridade de estadista que ele é. Então, eu não acredito que o presidente esteja traindo o Brasil, como fala a esquerda aí. Não, não é isso. Não é bem assim. A gente não conhece isso. Mesmo assim, ele está tirando o Brasil do buraco, está recuperando a economia, está melhorando a situação. Se ele não faz mais, é porque o Congresso bloqueia, porque o STF derruba. Então, diante de uma situação dessa, a luta dele é imensa, a gente percebe, é diária, contra um Congresso que é contrário ao governo, contra um STF aparelhado e contra uma esquerda raivosa, infiltrada, principalmente na esquerda, que fica 24 horas combatendo as atitudes do governo, a grande mídia. E nós temos que confiar
na sua estratégia, que a gente não sabe qual é, repito, mas a gente tem que confiar, porque ele é o único que está abrindo um caminho para o futuro do Brasil. Sem ele, nós estaríamos perdidos, né? Estaríamos, talvez, assando nossos cães, como a Venezuela, que fica aqui do lado. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no meu canal, só clicando nesse botãozinho vermelho. E aí, compartilhe, comente, faça seus amigos tomarem conhecimento disso, porque nós só temos, por enquanto, a internet para reclamar. Não sei até quando. Um abraço a todos.